Notícias da Igreja Católica. Quarta-feira, 27 de setembro de 2023, hoje é dia de São Vicente de Paulo, padroeiro das associações de caridade. Papa Francisco escolhe os temas das JMJ de 2023 e 2024. Reportagem do Vatican News. O Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida, através de um comunicado, informa que o Santo Padre escolheu os temas das 2 Jornadas Mundiais da Juventude que se vão celebrar nas igrejas particulares em 2023 e 2024 por ocasião da solenidade de Cristo Rei e que cadenciam o caminho de preparação para o Jubileu dos Jovens, no contexto do Grande Jubileu de 2025, Peregrinos de Esperança. 38ª Jornada Mundial da Juventude 2023, Alegres na Esperança. E 39ª Jornada Mundial da Juventude 2024, Aqueles que esperam no Senhor, caminham sem se cansar. As alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos homens de hoje, sobretudo dos pobres e de todos aqueles que sofrem, são também as alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos discípulos de Cristo, destacava em 1965 a Constituição Pastoral Gaudium et Spes. Nos tempos difíceis atuais, a Igreja deseja, como então, reacender a esperança no mundo e, para o conseguir, confia de maneira particular nos jovens, protagonistas da história e missionários da alegria. Na exortação apostólica pós-sinodal Christus Vivit, o Papa Francisco indicava Cristo como a nossa esperança e a mais bela juventude deste mundo. Agora, com os temas das 2 próximas JMJ, Sua Santidade convida os jovens a aprofundar o significado da esperança cristã e a testemunhar alegremente que Cristo está vivo. Notícias e outras informações relativas às JMJ podem ser encontradas no site do Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida, www.latefamilylife.va. Notícias da Igreja Católica. Papa faz chamada de vídeo para a avó de 95 anos do seu organizador de viagens. Reportagem de Salvatore Cernuzio, do Vatican News. O Papa havia perguntado sobre a avó de Monsenhor George Jacob Kuvakat com frequência nos últimos meses para saber sobre a saúde dela, sobretudo depois que ela contraiu a Covid-19 em 2022. Francisco então quis entrar em contato com Susama Anthony, de 95 anos, a avó do Monsenhor George Jacob Kuvakat, o indiano que tem organizado as viagens papais desde 2021. A chamada de vídeo aconteceu ainda em 2 de setembro por computador. Foram menos de 4 minutos de contato feito em inglês e Malayala, a língua mais falada em Kerala, em meio a piadas, bênçãos e promessas de orações recíprocas. O vídeo gravado com a conversa circulou nos últimos dias por vários sites locais, incluindo The Times of India. Nas imagens, pode-se ver o padre Thomas Kalukalam, prior de uma comunidade da igreja Ciro Malabar, atendendo à chamada. O Papa então pede a ele que passe a senhora Susama, ou seja, a avó de Monsenhor George, o homem que Francisco, apresentando aos jornalistas no voo para Budapeste em setembro de 2021, descreveu carinhosamente como um ditador com sorriso, aludindo à sua eficiência, mas também ao seu bom caráter. Foi o próprio Monsenhor Kuvakat quem fez de tradutor entre o Papa e a sua avó durante o breve intercâmbio virtual. Foi ele quem falou com o pontífice sobre ela durante a viagem de julho de 2022 ao Canadá, explicando que voltaria para casa na Índia imediatamente após a viagem para visitá-la. Susama havia de fato contraído a Covid, o que para uma mulher daquela idade poderia representar um sério risco. O Papa, que é conhecido por ser sensível à situação dos idosos e respeitoso com os avós, a partir daquele momento sempre perguntou ao Monsenhor sobre a saúde da mulher, até que em sua última viagem à Mongólia disse que queria falar diretamente com ela. Assim, em 2 de setembro, enquanto o pontífice ainda estava em Ulaanbaatar, às 12h45, no distrito de Changanessary Kottayam, em Kerala, a ligação chegou pelo computador de padre Kalukalam.
No gesto automático de deslizar o dedo para cima, apareceu o rosto do Papa, saudado por todos os outros parentes que, tendo sido alertados, haviam se reunido na casa da idosa. Francisco, como se pode ver no vídeo, cumprimentou Susama acenando com a mão. Greetings, thank you. Em seguida, perguntou se ela estava bem e também a elogiou pela educação do seu neto. A idosa de 95 anos, que mal se mexia, retribuiu acenando com a mão, sorrindo e sussurrando através do filho de garantir as suas orações, o que o Papa disse serem absolutamente necessárias. Notícias da Igreja Católica. Mais de 80 paróquias de Roma receberão neste fim de semana cerca de 3.000 peregrinos que participarão do encontro ecumênico de oração para o Sínodo da Sinodalidade que acontecerá no Vaticano. A primeira fase do Sínodo foi inaugurada em outubro de 2021. Ao final das etapas diocesana e continental, 2 sessões acontecerão no Vaticano, a primeira de 4 a 29 de outubro de 2023 e a segunda em outubro de 2024. O lema da Assembleia é por uma igreja sinodal, comunhão, participação e missão. Os jovens com idades entre 18 e 35 anos participarão durante o fim de semana no evento intitulado Together, Encontro do Povo de Deus, promovido pela comunidade de Taizé e vários dicastérios da Santa Sé. Notícias da Igreja Católica. A Agência Salesiana de Notícias divulgou uma lista de santos famosos que serão incorporados ao calendário litúrgico dos greco-católicos ucranianos que conformam uma numerosa igreja católica de rito oriental espalhada por vários países do mundo. Entre os santos incluídos estão São João Paulo II, Santa Teresa de Calcutá, São Charbel, Santo Antônio de Pádua, Santo Afonso Maria de Ligório e São João Bosco. Notícias da Igreja Católica. Um grande exército de famílias em prol da vida. Assim, a Associação Vida e Família definiu a caminhada pela vida que aconteceu neste 24 de setembro em Florianópolis, Santa Catarina. O ato reuniu milhares de pessoas que seguiram pelas ruas da capital catarinense com cartazes, faixas e mensagens pró-vida contra o aborto e contra a arguição de descumprimento de preceito fundamental, a DPF 442, que pede a descriminalização do aborto até a 12ª semanas de gestação. Notícias da Igreja Católica. A Catedral de Brasília promoveu ontem uma vigília pela vida contra a possibilidade de o Supremo Tribunal Federal legalizar o aborto no Brasil até a 12ª semana de gestação. A vigília iniciou com a missa às 19 horas, celebrada pelo Bispo Auxiliar de Brasília, Dom Ricardo Roppers, bispo referencial do setor Vida e Família da Arquidiocese e secretário-geral da CNBB, e concelebrada pelo assessor do setor Vida e Família da Arquidiocese de Brasília, Padre João Batista Mesalira. Após a missa, os fiéis foram convidados a participar da adoração ao Santíssimo até às 22 horas em prol da não aprovação do aborto no Brasil. O coordenador do setor Vida e Família da Arquidiocese de Brasília, Silvio Carneiro, disse à agência ICI que a vigília pretendeu mobilizar as famílias a pedir a Deus para que ilumine os ministros do STF para que eles tenham sabedoria e não autorizem a descriminalização do aborto. Notícias da Igreja Católica. Integrantes do Movimento Rosário Perpétuo de Apucarana pediram aos vereadores da cidade que façam uma moção de apelo ao Congresso Nacional, à Câmara dos Deputados e ao Senado para que eles legislem em favor do nascituro. Maria Mercedes Gerolomo, que faz parte do Movimento Rosário Perpétuo de Apucarana, Movimento Católico Mariano e Pró-Vida, que rezam pelas mães não abortarem seus bebês, disse o seguinte: façam ou aprovem leis rapidamente que protejam o direito das crianças não nascidas. É do conhecimento de todos que a ADPF 442 está sendo julgada pelo Supremo e a ministra Rosa Weber já se pronunciou que a Constituição não prevê o direito dos não nascidos do Brasil. Somente os brasileiros nascidos são protegidos pelos direitos constitucionais. Então, esse é o nosso maior apelo, que vocês nos representem. Façam essa moção de apelo. Com a colaboração do Vatican News e da agência ICI, você ouviu o Boletim de Notícias Católicas, que volta amanhã. Notícias da Igreja Católica.